Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo mais um episódio da nossa série Começando na Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, foi uma aula bem curtinha inclusive, nós aprendemos como mudar a cor da interface da Unity. Então, se você quer que a sua Unity fique com esse cinza bem escurinho, dá uma conferida na última aula, já que nessa aula aqui nós estaremos aprendendo como criar o nosso primeiro script e também entendendo o que é um script. No caso, galera, de início vamos entender o que é um script. Pois, quando a gente faz um jogo, a gente vem aqui, por exemplo, na aba Scene, nós podemos posicionar o nosso personagem, montar o cenário da fase, posicionar umas moedas para o jogador coletar, uns inimigos e também o objetivo final da fase. Até aí tudo bem, a gente pode fazer isso diretamente aqui na Unity. Porém, por mais que nós montemos todo o nosso jogo, como é que a gente faz ele funcionar? Ou seja, como é que a gente faz com que, ao apertarmos a tecla W ou ASD, como é que a gente faz para o personagem andar? Como é que a gente faz para o personagem pular quando apertar a barra de espaço ou qualquer outra interação que acontece no nosso jogo? No caso, nós podemos fazer tudo isso através de scripts. E um script nada mais é que um arquivo de texto que passa informações para o computador. Ou seja, através de uma linguagem de programação, nós podemos pedir para que o computador movimente o nosso jogador se apertarmos uma tecla específica, ou podemos pedir para que o computador adicione uma moeda na contagem de moedas, caso coletemos uma moeda, e por aí vai. Então é isso aí. O script é um arquivo de texto que a gente passa informação para o computador. Isso que a gente tem que ter em mente. Então vamos agora aprender como criar o nosso primeiro script. E para criarmos um script, galera, é extremamente simples. A primeira coisa que temos de fazer é que dentro da Unity, nós estaremos acessando nossa aba Project, que, como vocês se lembram, é a aba responsável por organizar o nosso projeto. E dentro dela, clicaremos com o botão direito, iremos em Create, para criar alguma coisa nova, e logo em seguida selecionaremos a primeira opçãozinha chamada Folder. E com isso nós estaremos criando uma nova pasta. No caso, a gente não precisa criar uma nova pasta para salvar os nossos scripts, mas como vimos na aula de interface da Unity, é extremamente importante ter uma pasta para cada coisa, já que desse jeito o seu jogo não fica uma bagunça. Então vamos criar uma nova pasta para os nossos scripts. Em seu nome colocaremos scripts e apertaremos Enter para confirmar. Beleza, agora que criamos essa pastinha, vamos clicar duas vezes em cima dela. E agora, aqui dentro dela, vamos criar o nosso primeiro script. E para fazer isso, clicaremos com o botão direito no mouse, iremos novamente em Create, e agora selecionaremos a opçãozinha chamada C# Script. Já que no caso, a linguagem de programação que a Unity utiliza nos nossos jogos é a linguagem C#. Então a gente clica aqui em C# Script, e agora podemos escolher um nome para ele. No caso, vamos escrever aqui, por exemplo, script de teste. Aí a gente escreve esse nome, aperta Enter, e com isso a Unity cria o script pra gente. Porém, galera, antes de fazermos qualquer coisa, temos de prestar atenção aqui em algumas regrinhas. No caso, temos duas regrinhas que temos de seguir no nosso script. A primeira delas é não cometer o erro que acabamos de cometer. Pois como podemos ver, se a gente seleciona o nosso script aqui, ele aparece aqui na aba Inspector. Como podemos ver, temos aqui o seu nome, script, espaço, de, espaço, teste. Até aí tudo bem, é o nome, script de teste. Porém, a primeira regrinha na criação de um script é que nós não podemos de jeito nenhum colocar espaços em seu nome. Ou seja, se a gente quer escrever script de teste, a gente tem que escrever tudo junto. A gente não pode colocar script espaço de espaço teste. Pois o computador, ele meio que não se dá muito bem com espaços, Então, quando você vai nomear um script, você tem que escrever tudo junto e jamais colocar um espaço em seu nome. Então, essa é a primeira regrinha. Sem espaços na programação. Então, a gente pode estar pensando, se não pode espaço, então como é que a gente faz para separar as palavras? Muito simples, a gente separa com letra maiúscula. Ou seja, ao invés de colocar espaço na palavra, a gente escreve, por exemplo, script D com D maiúsculo, teste com T maiúsculo. E desse jeito, só de bater o olho, por mais que não tenha nenhum espaço, como as palavras estão separadas por letras maiúsculas, a gente consegue ler direitinho a frase.
Tanto é que a gente pode fazer isso agora mesmo. Ó. E podemos vir aqui, clicar com o botão direito e ir em Rename, para renomear o nosso script. E agora podemos colocar, por exemplo, um novo nome, né? Vamos escrever aqui, novo nome, e apertar Enter para confirmar. E com isso, nós estaremos renomeando o nosso script. E aqui, como podemos ver, ó, o seu nome está escrito juntinho, ó, novo nome. Mas aqui na aba Inspector a gente consegue ver que está novo espaço nome. E você pode estar pensando, mas espera aí, se a gente não colocou espaço, por que está com espaço aqui? Muito simples, pois o computador é inteligente. Ele sabe que quando a gente separa uma palavra da outra com uma letra maiúscula, na verdade a gente está querendo colocar um espaço. Então, como a gente escreveu um nome com letra maiúscula, a Unity entendeu que nome era uma palavra separada de novo. Então, aqui ela escreve novo espaço nome. No caso, essa é uma coisinha legal aí que a Unity faz pra gente, né? Mas vocês podem ver ó, que só de bater o olho aqui, ó, no nome do nosso script, a gente consegue ver que está escrito novo nome. Já que quando a gente separa por letra maiúscula, a leitura fica muito mais legível. Então, beleza. Primeira regra é que a gente tem que separar as palavras por letras maiúsculas e não por espaço. Tudo bem. Mas qual é a segunda regra? No caso, a segunda regra é não cometer o erro que acabamos de cometer. Que no caso seria jamais renomeie um script. Ou seja, uma vez que o script está criado com o nome dele, você não pode renomear ele. Já que, como podemos ver, a gente criou esse script com o nome script de teste. Mas acabamos de renomear ele para novo nome. E aqui, se viermos na aba Inspector, a gente consegue ver aqui que abaixo do nome do script tem um pequeno resuminho dele, que sempre que a Unity cria um script, ela cria com esses comandos aqui. E ó, como podemos ver, quando ela criou ele, ela criou com esse nome aqui, script de teste. E no caso ela fez isso porque esse era o nome do nosso script, né? Script de teste. Mas nós renomeamos ele. E agora o seu nome é novo nome. E o que vai acabar acontecendo aqui? Quando a Unity for chamar o script novo nome, ela vai chamar ele. Mas quando ela for acessar o script novo nome, o que vai acabar acontecendo é que ela vai acessar o script novo nome, mas quando acessar ele, vai ver que ele se chama script de teste. A Unity vai simplesmente bugar, porque ela vai ter um script de um nome, mas o código vai estar em outro nome. Então essa é a segunda regrinha que a gente tem que seguir, galera. Não podemos em momento algum renomear o script. Então o que a gente tem que fazer é, se a gente cria um script e erra o nome, né, a gente digitou uma letra errada ou errou o nome inteiro mesmo, o que a gente tem que fazer é selecionar ele, clicar com o botão direito e na opção Delete para deletá-lo, a gente deleta, e aí, deletando esse script errado, nós criamos um novo script, galera. Pois, além de não podermos colocar espaços em seu nome, não podemos renomeá-lo, senão dá erro. Vai nessa, galera. Sempre cria um novo script. Então, a gente criou o nosso script com o nome errado, deletamos ele, então vamos agora criar um novo script. Vamos clicar com o botão direito, ir em Create, e logo em seguida em C# Script. E agora sim, em seu nome vamos colocar script de teste, separando as palavras por letras maiúsculas, hein? Aí a gente aperta Enter para confirmar. E com isso agora sim temos o script criado 100% certinho. E eu sei, galera, que de início essas regrinhas, né, de não poder colocar espaço e não poder renomear, podem parecer um pouquinho chatinhas, mas pode ficar tranquilos que elas são bem simples de serem seguidas, e uma vez que a gente aprende, a gente faz tudo isso de maneira automática, não tem que se preocupar com nada não. Então beleza, agora que já temos o nosso script de teste criado, já podemos abri-lo para dar uma conferida. Mas antes de fazer isso, vamos só confirmar que a Unity de fato vai abrir o nosso script com o Visual Studio Code. Que como vocês se lembram, acho que foi na segunda aula aqui do Começando na Unity, nós instalamos o Visual Studio Code, que é o programa necessário, né, para programar. No caso você pode utilizar outros programas, né, mas a gente vai estar utilizando o Visual Studio Code para programar o jogo. Então vamos pedir para que a Unity sempre abra os nossos scripts com o Visual Studio Code. E para fazer isso, temos de vir aqui em Edit e logo em seguida em Preferences. E aqui vai abrir essa janelinha, que como vocês se lembram, é através dela que a gente muda a cor na interface da Unity. E agora, para escolher o Visual Studio Code como nosso editor padrão,
aqui nesse cantinho esquerdo, a gente seleciona a opção External Tools e vem aqui em External Script Editor. E nessa opçãozinha aqui, temos de selecionar a opção Visual Studio Code. Se tiver qualquer outra opção aqui, você vem e seleciona Visual Studio Code. E lembrando, se ela não estiver aparecendo, você clica aqui em Browse e procura aí pelo seu computador onde está instalado o Visual Studio Code, onde está o ícone dele. Aí você clica nele e com isso você diz para a Unity que você quer iniciar todos os seus scripts através desse programinha. Então, coisinha bem rápida para fazer, só para garantir que a Unity vai abrir com ele. Então vamos selecionar ele aqui. E também uma outra coisa que a gente pode fazer, galera, para garantir que o nosso Visual Studio Code funcione sem nenhum problema com a Unity, é verificar se a Unity está com um pacotinho instalado. Porque no caso, a Unity, quando a gente cria o nosso projeto, né, ela cria com tudo que a gente precisa aqui, mas se a gente precisa de alguma coisa extra, né, que nem sempre a gente está usando, nós podemos utilizar pacotes que a própria Unity oferece. E só falando pode parecer meio abstrato, então vamos lá. Para dar uma verificada nesse pacote, ó, vamos vir aqui em Window, logo em seguida em Package Manager, que seria o gerenciador de pacotes. Então a gente clica aqui, com isso a Unity vai carregar todos os pacotes dela, e o que a gente vai estar procurando aqui é um pacotinho que garante, né, que o Visual Studio Code funcione com 100% de certeza com a Unity. No caso, é esse aqui, ó, um pacotinho que se chama Visual Studio Code Editor. Tem o Visual Studio Editor, mas como a gente está usando o Visual Studio Code, a gente precisa pegar esse aqui. Que lembrando, se ele não estiver aparecendo aí no seu Package Manager, aqui em Packages, troca de In Project para Unit Registry. Com isso, a Unity vai mostrar todo o santo pacote que ela tem. Então a gente vai selecionar aqui o Visual Studio Code Editor. E se o seu não tiver instalado, você clica em Instalar. Aqui, como o meu já está instalado, está pedindo para atualizar, porque tem uma nova versão. Então o que a gente pode fazer é vir aqui e clicar em Update. Com isso a Unity vai começar a atualizar ele. Isso geralmente costuma ser rápido, né? Não é para ser demorado não. Mas se você não tiver instalado, você clica em Instalar. Se já tiver instalado, você atualiza. Se não tiver que atualizar, beleza. Deixa do jeitinho que tá. Então, acho que vai demorar um pouquinho mais, então já volto. Beleza, pessoal? Voltamos aqui. A gente já terminou de instalar ele. Como podemos ver, já está com essa setinha verde, indicando que ele está instalado e atualizado. Então já podemos fechar essa janelinha e agora sim abrir o nosso script para dar uma conferida nele. Então vamos vir aqui e clicar duas vezes em cima do nosso script de teste. Com isso a Unity vai começar a abri-lo. No caso, como é o primeiro script que a gente está abrindo, né, a Unity tem que abrir o Visual Studio Code antes e isso pode acabar levando alguns segundos a mais. Mas uma vez que você já está com o Visual Studio Code aberto, todos os próximos scripts que você for abrir, vai abrir numa boa. E no caso meu deu erro falando que o Visual Studio Code já está aberto, acho que eu cliquei duas vezes no script. Mas tudo bem. A gente clica duas vezes para abri-lo. Com isso a Unity vai começar a carregar. Como eu disse, como é o primeiro script que ela está abrindo, pode demorar um pouquinho. Mas beleza, ó. Se aparecer essa mensagem aqui para confiar nos autores, você clica aqui sim, né? Pois o autor desse script é seu, então não tem problema nenhum nele. Você marca essa caixinha e clica aqui sim. E beleza. Agora já temos o nosso primeiro script aparecendo. Vamos só fechar essas coisas extras aqui que o Visual Studio Code abriu. E aqui já podemos ver o nosso querido script. E sim, tá cheio de coisa aparecendo aqui, então vamos entender o que cada uma significa. Aqui a primeira coisa que temos são essas três linhas aqui no topo, galera. Que no caso, essas três linhas de início a gente não tem que se preocupar com elas. Literalmente. Muita coisa básica que a gente faz no desenvolvimento de jogos, a gente já pode fazer tudo isso de maneira automática. Mas basicamente, explicando aqui rapidamente, através dessas linhas aqui no topo do nosso script, nós podemos dizer para a Unity quais comandos que queremos utilizar. No caso, essa linha aqui, Using Unity Engine, já garante, né, diversos comandos básicos que a gente pode utilizar, mas se quisermos utilizar alguns comandos mais avançados, como comandos para interface de usuário, ou carregamento de cena, ou inteligência artificial e coisa do tipo, nós precisamos dizer que queremos utilizar esses comandos através dessas três linhas aqui de cima. Eu sei que de início pode parecer um pouquinho confuso, mas como eu disse de início, a gente não precisa se preocupar com isso.
Até porque quando de fato formos utilizar algum comando que não está aqui, a gente vai aprender como utilizá-los. Então só tendo em mente aqui que nessas linhas de cima, a gente diz para a Unity quais comandos que queremos utilizar. Logo em seguida, galera, nós temos o nome do nosso script. Ó. Temos aqui public class e o nome dele, que no caso é script de teste. E é justamente por isso que a gente não pode renomear o script, né? Porque quando a gente cria ele, a Unity já cria ele com o nome dele aqui. Então a gente tem o nome do nosso script e logo em seguida monobehavior. E no caso monobehavior aqui significa que queremos utilizar alguns padrões da própria Unity, né? Quando a gente está programando, a gente quer utilizar os padrões dos próprios scripts da Unity. Que novamente, só falando, pode ficar meio abstrato, mas no caso você pode ter como exemplo, você pode ter diversos inimigos no seu jogo. Mas para você não ficar sempre programando as mesmas coisas, né, em cada inimigo diferente que você cria um único script que é do tipo inimigo, onde você coloca diversas instruções para os inimigos, e aí você depois vai ter um script para cada inimigo. E aí, ao invés de simplesmente ter que ficar repetindo o código em cada script de um inimigo diferente, você diz que o script do inimigo, ao invés de ser derivado de monobehavior, ele é derivado do script inimigo, que é onde você tem diversos comandos úteis. Que só falando pode parecer uma coisa de outro mundo, mas pode ficar tranquilos que conforme a gente vai estudando e praticando, a gente entende direitinho. E de início a gente pode deixar monobehavior aqui, que não tem problema não. Mas mais pra frente, né, se a gente de fato precisar, tem um script que é derivado de outro script, a gente faz isso numa boa e explica como funciona. Então, temos aqui o nome do nosso script e depois o monobehavior. E logo em seguida, galera, temos essas duas coisinhas aqui. No caso, essas duas coisinhas onde temos escrito start e update, elas se chamam métodos. E para quem não está ligado, um método é um pedaço de código que nós podemos chamar a determinados momentos. No caso, a gente não pode simplesmente vir aqui, né, e começar a digitar o nosso código aleatoriamente e pronto, acabou. Não. Sempre que a gente vai escrever alguma coisa, né, pedir para o computador fazer alguma coisa, nós temos de pedir dentro de um método. Aqui a Unity já cria dois métodos automaticamente para a gente, um chamado start e outro update. Se quisermos, nós podemos criar os nossos próprios métodos, né, que a gente de fato faz isso, a gente cria muito método. Mas aqui de início já temos dois. E no caso, esses dois métodos aqui, né, o start e update, eles são interessantes porque eles não são chamados a qualquer instante, né, do nosso código igual é um método normal. Eles são chamados em momentos específicos. O método start é chamado sempre que o nosso script entra em cena. Ou seja, vamos supor que a gente tem esse script aqui diretamente no nosso jogo. A partir do momento que a gente clica no play, a Unity vem aqui e pá, roda o método start. E com isso, todo o código que estiver dentro de suas duas chaves, a Unity vai rodar. Então, tudo que a gente colocar dentro do método start, a Unity vai rodar todo esse código quando o jogo pá, iniciar. Então, se você quer que uma coisa aconteça no exato instante que o jogo inicia, você coloca no método start. Então, temos aqui o método start, que é chamado sempre que o jogo inicia. E logo em seguida temos o método update. E no caso, o método update é parecido com o método start, mas ao invés dele ser chamado apenas quando o jogo inicia, ele é chamado uma vez por frame. Ou seja, uma vez por frame, ou uma vez por quadro do seu jogo, a Unity vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves. Ou seja, se o seu jogo está rodando a 30 frames por segundo, que são os famosos 30 FPS, a Unity vai rodar o método update 30 vezes por segundo. Já se o seu jogo estiver rodando a 60 FPS, a Unity vai rodar o código do update 60 vezes por segundo. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas é assim mesmo que computador e videogame funciona. Tantas vezes por segundo está rodando algum código. Então, o método update é chamado tantas vezes por segundo, né, porque ele é chamado uma vez por frame. E é extremamente importante ter essa informação na cabeça, porque às vezes a gente vai estar programando alguma movimentação no método update, e aí, como ele pode estar sendo chamado a 30 vezes por segundo ou a 60 vezes por segundo, pode acabar acontecendo do nosso personagem se mover numa velocidade de um computador poderoso e numa outra velocidade de um computador um pouco mais fraco. Então tem que ter isso em mente, né, para na hora de estar programando a movimentação do nosso personagem,
programar para que ela se movimente na mesma velocidade em todos os computadores. Novamente, a gente não está conferindo isso agora, né? A gente está só falando para que vocês possam ter uma noção, mas quando estivermos programando a movimentação de algum personagem, a gente vai saber como deixar o jogo independente de frame rate. O importante é que saibamos que o método start é chamado quando o jogo inicia e o método update é chamado uma vez por frame. E beleza, tendo isso em mente, galera, vamos agora programar nossa primeira coisinha. No caso, a gente vai estar programando uma coisa bem simples, mas é para já dar uma iniciada aqui nas nossas habilidades de programação. E o que a gente vai estar fazendo aqui é pedindo para que a Unity nos mostre o textinho Olá Mundo. Que esse aqui é um clássico da programação, galera. Em todo o santo curso de programação que tu fizer, o professor vai lá passar que a primeira coisa que tem que fazer é fazer o computador escrever Olá Mundo. Então esse que a gente vai fazer aqui. No caso, como vocês se lembram, nós vimos umas aulas atrás que na aba console a gente pode pedir para a Unity escrever alguma coisinha para a gente, né? Através dela a gente consegue testar alguns bugs e tal. Então o que a gente vai estar fazendo agora é pedindo para a Unity escrever na aba console Olá Mundo. E para fazer isso é bem simples, galera. Tudo que a gente tem que fazer é escolher um lugar do código para programar isso. No caso, a gente vai escolher o método start, que é chamado sempre que o jogo inicia. E aqui, para mandar uma mensagem para a aba console, a gente escreve debug, com D maiúsculo, ponto log, com L maiúsculo. Abre e fecha parênteses. E agora, galera, o comandinho debug.log, tudo que ele faz é pegar a mensagem que colocamos dentro de seus parênteses e escrever aqui na aba console. Então vamos agora colocar dentro de seus parênteses Olá Mundo. Porém, a gente não pode simplesmente chegar aqui e digitar Olá Mundo. Já que no caso, sempre que a gente digita alguma coisa na programação, o computador entende como comando. E no caso, a linguagem C# não possui nenhum comando chamado Olá Mundo. Então, se queremos utilizar alguma frase, pode ser uma frase gigantesca ou apenas uma palavra, né? Se queremos uma sequência de caracteres no nosso código, nós temos de colocar entre aspas duplas. Então o que a gente faz aqui, é a gente abre e fecha aspas duplas e dentro dessas aspas duplas a gente coloca a frase que a gente quer. Eu sei que pode parecer um pouquinho estranho de início esse lance de aspas duplas, mas acho que vai ser na próxima aula. A gente vai conferir o que são variáveis, né, os tipos dela, e a gente vai entender que sempre que temos uma sequência de caracteres, temos de colocar entre aspas duplas. Então, para escrever Olá Mundo, a gente abre e fecha aspas duplas, e dentro dessas aspas duplas colocamos Olá Mundo. Vamos colocar um pontinho de exclamação aqui. E agora o nosso script já está quase pronto para dizer Olá Mundo. E eu digo quase porque na linguagem C#, sempre que a gente finaliza uma linha de comando, a gente tem que, no final dela, colocar ponto e vírgula. Eu sei que pode parecer meio nada a ver, né? Mas na linguagem C# ela não liga muito se você está escrevendo o comando em uma linha ou em 1 trilhão. Contanto que você coloque um ponto e vírgula no final, a Unity vai entender que você finalizou aquela linha. Então, sempre que digitarmos um comando aqui em C#, temos de nos lembrar de colocar um ponto e vírgula no final da linha. Então, depois de fechar os parênteses de debug.log, a gente coloca ponto e vírgula, e com isso a nossa linha está completa. No caso, tem algumas exceções, né? Vocês podem ver aqui que o método start e update não tem ponto e vírgula nenhum, mas isso acontece porque quando a gente está criando um método, logo em seguida a gente abre e fecha chaves para passar as instruções dele. Mas quando a gente está de fato escrevendo uma única linha, a gente tem que colocar ponto e vírgula. Então, vamos colocar aqui ponto e vírgula. E agora já podemos testar, né, para ver se o nosso jogo roda o código Olá Mundo. Então vamos salvar o nosso script aqui apertando no teclado Ctrl S. Voltar para Unity e apertar Ctrl R para garantir que ela leia as alterações feitas nele. Então, se essas alterações do script não tiverem sido lidas, na Unity aperta Ctrl R que ela vai ler. E beleza. Agora que a gente tem o nosso código prontinho, o nosso jogo, né, quando começarmos a jogar, ela deve escrever na aba console a mensagem Olá Mundo. Então vamos agora clicar no play, cruzar os dedos, nosso jogo vai começar a rodar. Ele começou a rodar, mas não apareceu escrito Olá Mundo. E no caso, isso aconteceu por um motivo muito simples, galera.
por mais que tenhamos programado isso no script de teste, ele não está no nosso jogo. Tipo, ele está sim no nosso jogo, né, nos arquivos dele, mas a Unity não tem como saber que nós queremos rodar ele aqui na nossa cena, né? Então o que a gente tem que fazer é adicionar o nosso script aqui na nossa cena, nessa fase. Pois já pensou se todo o santo script que a gente cria a Unity rodasse automaticamente em toda a santa fase? Ia ser uma confusão. Então ela só roda os scripts que estão aqui na nossa cena. E para fazer isso, galera, vamos adicionar então aqui o script na aba hierarquia. Mas como vocês podem ver, não dá para fazer isso, né, simplesmente arrastando ele para cá. A gente não consegue fazer isso. No caso, se queremos que o script funcione, nós temos de colocar ele em algum game object. Então a gente poderia sim colocar ele aqui na nossa main camera, mas vamos deixar as coisas um pouco mais organizadas, né? Vamos criar um game object somente para o nosso script aqui. E no caso, para criar um game object novo, a gente vem aqui na aba hierarquia, que nos mostra uma lista de todos os game objects que temos na nossa cena. E nela, a gente clica com o botão direito e vem na opção Create Empty. Com isso, a gente cria um game object vazio. No caso, ele já vem aqui com o nome Game Object. Vamos dar o seu nome para Game Object do script de teste. A gente aperta Enter. O nome pode ser qualquer um, né? Mas a gente deixa assim só para exemplificar. E agora, né, só a título de curiosidade, para quem não está ligado, um Game Object vazio é igual a qualquer outro Game Object. A única diferença é que ele surge vazio. Ou seja, ele só possui o seu componente Transform, né? O que faz com que nós consigamos posicioná-lo em algum lugar, mas não possui mais nada. Ó, a nossa câmera tem o componente de câmera e audio listener, mas o nosso Game Object vazio não possui nada. Então, antes de prosseguirmos, vamos só trazer ele para o centro da tela, que não é obrigatório, né, mas deixa organizadinho, pois como a gente pode ver, ele não está no centro da tela. Então, aqui no seu componente Transform, em sua posição, seu eixo X a gente deixa em 0, o Y em 0 também, e o Z não faz muita diferença, mas podemos deixar em 0 também. Com isso, o Game Object já vai para o centro da tela, e agora sim vamos adicionar o nosso script nele. E para fazer isso, a gente vai selecionar ele aqui na aba hierarquia. Agora a gente vai clicar em cima do nosso script de teste, vai pressionar o botão e vai arrastar até a aba Inspector. Vocês podem ver quando a gente faz isso, já aparece a opção de adicionar aqui. Então a gente arrasta até a aba Inspector e tcharam! Já temos o nosso script de teste pronto para rodar. Tanto é que agora a gente pode abrir a aba console para ficar de olho nela. Podemos vir aqui em cima e clicar no play. Agora cruzemos os dedos. E olha só que da hora, galera. O jogo foi iniciado e já aparece escrito aqui Olá Mundo, que foi exatamente o que pedimos para que a Unity nos dissesse. Ó. A gente pediu para que quando o jogo iniciasse, né, que é o method start, quando o jogo iniciasse a Unity nos dissesse Olá Mundo. Então foi exatamente isso que ela fez. Show de bola, galera! Fizemos nossa primeira programação em C#, olha que coisa da hora. Então vamos sair do modo play aqui. E só para testar, ó, a gente pode escrever a mesma coisa aqui no método update para mostrar que ele é chamado todo santo frame. Então vamos ao método update e digitar uma outra coisinha. Vamos colocar novamente debug.log, abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, lembraremos de abrir e fechar aspas duplas para colocar um texto. E aqui vamos digitar, por exemplo, programar é legal demais. Então a gente coloca programar é legal demais. E não podemos esquecer de no final da linha colocar ponto e vírgula para finalizar com ela. Então agora, quando o nosso jogo iniciar, a Unity vai escrever Olá Mundo. E depois, uma vez por frame, a Unity vai escrever programar é legal demais. No caso, se o nosso jogo estiver rodando a 1000 FPS, ela vai escrever isso aqui 1000 vezes por segundo. Então vamos testar. Vamos salvar nosso script apertando Ctrl S. Voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, bora lá testar. Vamos só antes limpar aqui a nossa aba console, né, para não aparecer o Olá Mundo de antes. Então vamos clicar em Clear. Com isso ela dá uma limpada. Agora vamos clicar no Play. Torcer os dedos para ver se tudo vai funcionar certinho. E olha isso, meu Deus do céu, começa a escrever programar é legal demais o tempo inteiro. Porque tá rolando uma vez por frame. Eu acho que vai travar de tanto texto que tá tendo aqui, então vamos...
Vamos clicar no play para sair. Ó, a gente pode ver que escreveu muitas mensagens. Ó, escreveu no início, olá mundo. E depois foi escrevendo uma vez por frame, programar é legal. E com isso tem 1 trilhão de programar é legal aqui, pelo amor de Deus. Tem mais de 999. A Unity nem diz quantos que tem aqui. Então beleza, galera. Fizemos aqui a nossa primeira e segunda programação em C#, que é show de bola. Mas antes de finalizar a aula, vamos só dar uma conferida numa coisa que eu esqueci de explicar. Que no caso são essas linhas verdes. Que aqui, essas linhas verdes se chamam comentários. E no caso, um comentário no código é justamente isso, é um comentário. A gente pode usar comentários tanto para nos dizer, né, para fazer alguma coisa no futuro, né? A gente coloca como uma espécie de lembrete, tipo, neste local aqui do código fazer o personagem pular. Ou podemos utilizar comentários como especificações mesmo. Aqui a gente tem, por exemplo, o método update, é chamado uma vez por frame. Então a Unity já diz aqui em um comentário que o update é chamado uma vez por frame. E aqui ela também diz que o método start é chamado antes do primeiro frame update. Ou seja, quando o jogo inicia. Então, sempre que a gente tem alguma função aqui, a gente pode colocar um comentário especificando o que ela faz. Desse jeito, no futuro, a gente consegue entender certinho o que cada coisa faz no nosso código. E para criar um comentário, a gente pode reparar que tem essas duas barrinhas na frente. E no caso, essas duas barrinhas inclinadas para a direita formam um comentário. Então, não importa o que você tem no seu código, você pode ter literalmente qualquer coisa escrita. Pois se você coloca duas barras no início, vira um comentário. Tanto é que o textinho está verde aqui. Se não tivesse essas duas barras ia dar erro, porque isso aqui não é um comando. Mas a partir do momento que a gente coloca barra barra, o código simplesmente ignora por completo tudo que vem escrito depois delas. Então vamos fazer uma coisinha. Ó. A gente pode escrever aqui, depois do texto debug.log, depois de finalizar essa linha, a gente pode colocar duas barras e dizer: esta linha escreve olá mundo na aba console da Unity. Desse jeito, no futuro, quando a gente estiver verificando esse código, a gente vai ler o comentário, né, nessa linha e vai ver que esta linha escreve olá mundo na aba console da Unity. Então vamos fazer a mesma coisa aqui só para praticar, né? Depois aqui de pedir para a Unity escrever programar é legal demais. Vamos colocar barra barra e digitar: esta linha escreve programar é legal demais na aba console da Unity. Show de bola, galera! Aprendemos aqui como programar também em C#, né? Nós fizemos nosso primeiro código. E também aprendemos como criar comentários, que são extremamente úteis. Vocês podem ver que comentário o código realmente ignora. Ó. A gente pode salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R, e o código vai simplesmente ignorar tudo que a gente escreveu. Vocês podem ver que a Unity vai recarregar aqui o nosso código e não vai dar absolutamente nenhum erro, já que no caso ela vai ignorar tudo que está depois dessas duas barras. E beleza, galera. Agora que já fizemos tudo isso, a gente já criou o nosso primeiro script, entendeu como fazer ele funcionar, né? Porque nosso script tem que estar em algum Game Object na nossa cena, senão não funciona. Foi por isso que a gente criou o Game Object de teste aqui, adicionou o script nele. Então agora que a gente já aprendeu isso, também já aprendemos como criar um script e como programar a nossa primeira coisinha em C#, significa que já podemos finalizar essa aula. Então, agradecer imensamente a todos vocês que assistiram até aqui, espero que vocês tenham gostado dela. Se gostaram, já sabe, né? Deixa um gostei no vídeo, comenta aí o que achou, né, de programar seu primeiro script em C#. E também recomendo que vocês brinquem um pouco aí e fiquem digitando debug.log 1 trilhão de vezes. Pede pro computador escrever diversas coisas. Então, deixa um gostei no vídeo, né? Comenta aí uma coisa legal, compartilha com seus amigos que querem desenvolver jogos. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. E também, para não perder mais nenhuma aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e todas essas coisas maneiras. E era isso. Até a próxima aula e fui!